que 90% deles são batizados com o Espírito Santo. Mas eles foram batizados com o Espírito Santo tudo aqui no Almadec. A maioria deles ali, eu estou observando, foram batizados aqui, né, nas concentrações, no Almadec em Chamas. E esse trabalho tem um lugar especial ali no coração nosso, do bairro Cidade Nova. Os jovens sempre estão dispostos a estar aqui, não é mesmo? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Gênesis capítulo 49, versículo 1 ao 7. Vamos estar fazendo a leitura nesta noite. Gênesis 49, versículo 1 ao versículo de número 7. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 49, versículo 1 até o versículo de número 7. Quem achou, diga amém. Se quiser ficar de pé, pode ficar, fica à vontade. Após a leitura, por favor, não feche a sua Bíblia, vamos fazer algumas leituras. Diz assim: depois Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Rubem, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles, e que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito será o seu furor, pois era forte, e maldita será a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos jovens que estão aqui nessa noite, irmãos e irmãs que amam a palavra de Deus, o texto ora lido traz em nós o sentido e claramente literal. O patriarca Jacó já no final da sua vida. Todos vocês conhecem muito bem a história de Jacó. Todos vocês conhecem muito bem a história do seu pai Isaac, a história de Abraão e assim por diante. Esse rapaz, esse menino, pelo nome de Jacó, ele inicia a sua vida. E no início da sua vida, ele é taxado, ele é rotulado como enganador. A gente sabe que o nome de Jacó, na etimologia bíblica, não significa enganador. Mas o nome Jacó significa aquele que agarra ao calcanhar. Mas Jacó, ele foi taxado de enganador, ele foi taxado de trapaceiro, porque no seu nascimento, ele em uma guerra com seu irmão, no ventre da sua mãe, ele tentava passar o seu irmão. Então por isso, o taxaram e o rotularam de trapaceiro ou de enganador. Mas Jacó aqui no capítulo 49, ele já tinha percorrido toda a sua vida. A sua juventude, havia fugido do seu irmão, porque vocês sabem o motivo. E agora ele já está no final da sua vida e o texto diz que Jacó vai abençoar os seus filhos. Eu acho interessante esse contraste do início da vida de Jacó para o final da vida de Jacó. Ele começa enganando, ele começa trapaceando, mas ele está terminando os seus dias abençoando os seus filhos. Isso nos leva a entender que não importa muito como é que a gente começa. Às vezes a gente começa mal mesmo. Só que o importante é como a gente vai terminar os nossos dias. Jacó, ele começa enganando, mas aqui
ele está terminando os seus dias, os seus últimos dias. Já estava no Egito com seus filhos. José já era governador do Egito. Então ele chama todos os seus filhos e diz: eu preciso que vocês se juntem aqui, porque eu quero abençoar vocês. Era uma cultura, era algo normal, o pai liberar bênçãos sobre os seus filhos. É tão forte, ou era tão forte, e continua sendo, as bênçãos paternas sobre os filhos, que Jacó, ele vai dizer assim: eu vos farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. O que Jacó está dizendo é: o que eu falar sobre vocês vai acontecer. A palavra que ser liberada da minha boca acerca de vocês, bênção ou maldição, liberada da boca do pai Jacó sobre aqueles seus filhos, Jacó está dizendo: tudo que eu falar, tudo que eu disser, tudo que sair dos meus lábios, é o que vai acontecer com vocês daqui por diante. E como é cultura normal, ele chama primeiro o primogênito. E o nome do primogênito é Rúben. A bênção principal, todos vocês sabem, que naquele tempo, ficava para o primogênito. A maior bênção, a bênção ou a herança maior, ficava para o filho mais velho. Então é lógico que aqui, a herança ou a bênção maior, que Jacó pretende liberar, é para o seu filho Rúben, porque ele é o primogênito. Fica com a sua Bíblia aberta, jovem. Ele pretende liberar a maior bênção para o jovem Rúben, ou o seu filho primogênito. E ele começa a falar sobre Rúben. Ele elogia Rúben, ele fala todas as suas qualidades, ele fala das suas excelências, da sua dignidade. Ele traz bastante elogios para esse rapaz. Mas no final ele diz assim: mas Rúben, por mais que você seja excelente em dignidade, por mais que você seja impetuoso como a água, por mais que você tenha tantas qualidades, você não poderá, você não será o mais excelente da casa do seu pai. E o motivo está aqui no versículo de número 4, quando ele diz: você desonrou o seu pai. O problema não foi o seu pecado, Rúben. O problema foi a quebra de autoridade. Você desonrou o leito do seu pai. Você quebrou a autoridade do seu pai. E por esse motivo, você não será o mais excelente dentro dos seus irmãos. Mas então ele prossegue para o segundo filho. E o segundo filho se chama Simeão. Só que ele vai fazer um combo. Ele vai chamar Simeão e ele vai chamar Levi, que são os dois próximos filhos de Jacó. Rúben já está descartado em receber a bênção principal. Mas observe, jovem, que por mais que ele não libere uma bênção tão extraordinária sobre Rúben, ele também não libera nenhum tipo de maldição sobre este rapaz. Não será abençoado, mas também não tem nenhuma maldição. Eu não vou liberar nenhuma outra palavra sobre você, Rúben. Você simplesmente não será o mais excelente. Mas quando ele vai falar para Simeão e para Levi, os dois próximos filhos, ele vai começar frisando a raiva, o ódio, o desprazer que ele teve com esses dois filhos. Ele vai relatar que Simeão e Levi também quebraram a sua autoridade, desonraram o seu pai. Se Rúben desonra o leito de seu pai, se Rúben desonra o leito de Jacó, Simeão e Levi vai desonrar a palavra de seu pai. O que esses dois rapazes fizeram? Para isso eu preciso chamar a atenção de vocês lá para o livro de Gênesis, o mesmo livro, no capítulo de número 34, se você quiser abrir aí. Gênesis capítulo de número 34, quando Jacó está chegando de Padã-Arã, aonde ele havia casado com Lia e havia se casado com Raquel. Ele havia retornado, passado pelo val de Jaboque. Deus havia lhe dado um novo nome. Não era mais Jacó, agora era Israel. E quando ele chega numa cidade pelo nome de Siquém, diga comigo, Siquém. Vocês não estão prestando atenção, diga Siquém. Amém. Jacó chega com a sua família em Siquém. Ali em Siquém, quando ele chega e instala as tendas, e ele vai começar a sua vida ali, ele constrói um altar.
E ele vai iniciar ali a sua vida após chegar das terras de Labão, seu tio. Quando ele começa a sua vida ali em Siquém, ele tem uma filha pelo nome de Diná. Jacó tem 12 filhos homens, que são as 12 tribos de Israel, e uma moça pelo nome de Diná. Lá em Gênesis 34, vocês abriram aí, eu percebi. A sua filha Diná, certo dia, na terra de Siquém, ela vai sair para conhecer as filhas da cidade. Ela vai sair para conhecer a cidade, saber o lugar que ela está, fazer novas amizades. Quando o príncipe da cidade, daquele reino ali, o filho do rei, observa Diná, conhece aquela moça, a Bíblia diz que ele se apaixona com ela. Só que Siquém não é dos mesmos povos que de Israel, não adora os mesmos deuses. Só que agora Diná está apaixonada com esse rapaz, e esse rapaz está apaixonada com Diná. Acontece que ela se deita com este rapaz, e agora há um acordo, porque ele diz para o seu pai: pai, eu estou apaixonado com essa moça, com Diná, filha de Jacó. Eu quero casar com ela, eu quero me unir com ela. Então o pai desse rapaz chama Jacó e diz: Jacó, vamos unir os nossos povos. O meu filho quer casar-se com a sua filha, vamos fazer um pacto. Os filhos de Jacó, de modo astuto, eles olham e dizem assim: vamos fazer sim esse casamento, vamos unir esse povo. Mas tem uma coisa: vocês precisam realizar o pacto que todo israelita realiza ao 8º dia de vida. Qual era o pacto? Era a circuncisão. Todos os homens de Siquém precisam circuncidar. Só será válido esse casamento, ou só aceitaremos esse casamento, se todos os homens de Siquém circuncidar. O rei aceita, e ali casa-se Diná com aquele rapaz, com aquele príncipe. Todos os homens são circuncidados, e Jacó dá a sua palavra. Irmão, se 40 anos atrás a palavra de um homem valia tanto, nem precisava de assinar nada, né? O fio do seu bigode era de suma importância. Ele falava e pronto, a palavra do homem equivalia. Agora imagina nesse tempo, o que era o valor de uma palavra de um homem. Se o homem dissesse sim, era sim, dissesse não, não, dissesse eu vou fazer, eu vou fazer. Agora imagine, Jacó deu a sua palavra, o elo está feito, o pacto está feito, vocês aceitaram circuncidar. Só que diz a Bíblia que ao 3º dia, quando os homens daquela cidade estavam já na sua maior dor, porque eles haviam circuncidado, vocês sabem o que é a circuncisão. Esses 2 rapazes, pelo nome de Simeão e Levi, eles tomam a sua espada na mão, eles descem naquela cidade pelo nome de Siquém, e ali em Siquém eles matam todos os homens daquela cidade. Todos os homens de Siquém são mortos por Simeão e por Levi. O pacto que Jacó havia feito com aquele rei, a aliança que Jacó, através da tua palavra, dando a garantia que aquele casamento estava legalizado, que havia uma aliança entre aqueles 2 povos, agora estava quebrado por Levi e por Simeão. Só que o tempo passou, e aqui chega no texto em que eu li para vocês. Jacó agora se lembra, ele vai abençoar os seus filhos. Ele lembra da desonra de Rúben, mas ele também lembra da desonra de Levi e de Simeão. E quando ele lembra da desonra de Levi e Simeão, ele relata tudo aqui: vocês no seu furor usaram a espada como instrumentos de violência, quebraram a minha palavra, quebraram a minha autoridade, desonraram a minha palavra. Eu dei a minha palavra para o rei de Siquém, mas vocês na fúria, na raiva, usaram o furor e mataram aqueles homens, destruíram aqueles homens. Olha, Simeão e Levi, eu não vou abençoar vocês, mas também vocês não vão passar de liso não. Para Rúben, eu não o abençoei, mas também não liberei nenhuma palavra de maldição. Mas para vocês, olha só a palavra que eu tenho para vocês, Simeão e Levi. Olha só a palavra que eu estou liberando para vocês: maldito seja o teu furor, pois era forte. Maldita seja a tua ira. São palavras de Jacó para os seus filhos Simeão e Levi, pois era
intensa. Agora olha o que Jacó vai dizer para esses dois rapazes: eu os dividirei em Jacó, e eu os espalharei em Israel. O que Jacó está dizendo, em outras palavras, é: vocês serão ninguém, vocês não terão futuro, vocês nunca serão uma tribo forte. Porque o que é de um povo espalhado? O que é o resultado de um povo dividido? O que é o resultado de um povo que não é unido e congregado em união? O que faz um povo fortalecido é a sua união, é a sua força em conjunto, é o seu estarem na mesma visão, no mesmo pensamento, em um só lugar, buscando os mesmos objetivos. Mas Jacó está dizendo: eu dividirei vocês. A palavra que está saindo da minha boca vai acontecer com vocês. Vocês serão as menores tribos de Israel, vocês serão os menores povos de Israel. Resumindo, vocês não serão ninguém. Povinho fraco, Simeão fraco, Levi fraco. O tempo passa, Jacó termina de abençoar todos os seus filhos. Ele libera a bênção para Judá. Todos vocês sabem que Jesus é da descendência de Judá. Judá herda a bênção principal. Mas quando você continua a leitura no Pentateuco, acerca de todas as tribos, José morre, o povo de Israel continua no Egito, 430 anos escravos. Deus levanta Moisés, Moisés liberta o povo do Egito, retira aquela nação do Egito. Eles vão rumo a Canaã. Só que durante todo esse período de Moisés na liderança desse povo, eu fiz questão de procurar, principalmente na divisão das tribos, quando eles já haviam conquistado Canaã, e Josué vai dividir a herança, porque era promessa: cada um terá a sua terra, cada um terá a sua herança. Todas as tribos tinham as suas heranças. Mas quando você vai pesquisar a herança de Simeão, quando você vai buscar ou pesquisar a herança de Levi, você vai encontrar algumas curiosidades. Na tribo de Simeão, vamos falar primeiro sobre ela. Quando você procura sobre a tribo de Simeão, sobre a descendência de Simeão, lá no livro de Josué, no capítulo 19, quando Josué está dividindo as heranças, as terras para todas as tribos, eles não herdam uma terra sozinho. A única herança que Simeão tem é de dividir dentro da herança de Judá, dentro das terras de Judá, um espaço para Simeão. É uma tribo sem muita significância. Por que acontece isso? Porque se você for lá em Deuteronômio, capítulo 33, você vai encontrar Moisés abençoando todas as tribos. Moisés vai começar a liberar palavras de bênçãos para todas as tribos de Israel. Ele fala sobre todas as 13, inclusive Efraim e Manassés, que são os filhos de José. Mas se você procurar lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 33, você não vai encontrar Moisés abençoando a tribo de Levi. Pode procurar em todo o Pentateuco, você não vai encontrar de Simeão, você não vai encontrar nenhuma relevância dessa tribo, você não vai encontrar nenhum destaque dessa tribo. Aquilo que Jacó liberou, a palavra que saiu da boca de Jacó acerca da tribo de Simeão, está se concretizando. É um povo fraco, um povo que não alcança uma herança completa, um povo que não faz parte das bênçãos que Moisés libera. Lá em Deuteronômio capítulo 33, ele abençoa todas as tribos. Ele abençoa Gade, Azer, José, ele abençoa Efraim, Manassés, Zebulon, Naphtali. Ele abençoa todas as tribos. Mas você não encontra a tribo de Simeão, porque aquilo que Jacó falou, aquilo que saiu da boca de Jacó acerca da tribo de Simeão está acontecendo. É um povo fraco, um povo pequeno, um povo dividido, um povo sem força. Mas é a tribo de Levi, presbítero Rafael. O que você tem para me falar da tribo de Levi? Quando você procura em todo o Pentateuco, principalmente depois que Deus dá a ordenança para que Moisés construa o tabernáculo, principalmente depois que Moisés constrói o tabernáculo, a Arca da Aliança, o Santo dos Santos, você vai encontrar uma curiosidade muito legal sobre a tribo de Levi. Quem está comigo, levante a mão, diga amém.
Diga assim: eu estou entendendo. Maravilha. Você vai encontrar uma curiosidade muito grande acerca da tribo de Levi. O que a gente percebe sobre essa tribo? Se sobre Simeão você não encontra mais nada, é uma tribo fraca, é um povinho, é um povo fraco, um povo que não alcançou nenhuma herança completa. Quando você olha sobre essa tribo, você vai encontrar Deus dizendo assim para Moisés: Moisés, todas as tribos, todas, Judá, Aser, Naftali, terão terras. Todas essas tribos possuirão os seus pedaços de terra. Mas a tribo de Levi, preste atenção, Moisés, eu tenho uma herança especial para eles. Eu tenho algo especial para essa tribo. Como assim, Deus? Deus vai dizer para Moisés: Moisés, eu serei a herança da tribo de Levi. Eu serei a herança deste povo. Como assim, presbítero Rafael? Quando Deus ordena que Moisés construa a arca da aliança, construa o tabernáculo. Pesquisa, existem 3 pais da tribo de Levi. Existem os gersonitas, os coatitas e os meraritas. São povos da tribo de Levi, e Deus vai dividir para cada um deles uma função acerca do tabernáculo. Um vai carregar a arca da aliança. Você sabe o que é a arca da aliança? É a presença de Deus. Deus está dizendo: da tribo de Levi sairá aquele que carregará a minha presença. Outros carregarão, quando o tabernáculo for desmontado, alguns carregarão as cortinas, os utensílios, as pratas, os ouros. Da linhagem também de Levi continuará a linhagem sacerdotal. Aqueles que sacrificarão de manhã e sacrificarão à tarde. Aqueles que não permitirá que o candelabro fique apagado, que fará com que o candelabro acenda-se com azeite. Da tribo de Levi sairá o sacerdote, aqueles que oferecerá o incenso, acenderá o incensário. Da tribo de Levi sairá aquele que entrará no santo dos santos, e uma vez por ano oferecerá, fará um sacrifício em prol do povo. Mas eu não disse para vocês, jovens, mocidade nessa noite, Umadec, que essa tribo havia recebido, assim como o Simeão, uma maldição, que eles não seriam ninguém. Mas Deus está dizendo: essa tribo será a minha, eu serei a herança deles. Eles carregarão a minha presença. Eu te pergunto nesta noite: o que aconteceu? O que houve nesse período de tempo, desde quando Jacó libera essa palavra de maldição, até aqui, quando Deus disse: eu sou a herança da tribo de Levi, eles carregarão a minha presença. O que acontece nesse intervalo de tempo? Por favor, para a gente encerrar, abra a sua Bíblia, Êxodo capítulo de número 32, por gentileza. Você vai entender o que acontece, que Deus dá uma nova oportunidade para este povo. Êxodo capítulo de número 32. Abre e olha aqui para mim, por favor. Moisés está no monte recebendo as leis do Senhor. Deus havia liberado para Moisés as tábuas. E aí no capítulo 32 vai dizer que as tábuas eram obras do Senhor e escritas pelo dedo de Deus. Deus estava liberando tesouros, regras especiais para este povo. Mas como Moisés demora muito em cima do monte, como Moisés demora muito ali, o povo diz para Arão assim: Arão, Moisés está demorando muito para descer. Vamos fazer o seguinte: a gente não sabe o que aconteceu desse Moisés. O monte estava pegando fogo. Lá em Hebreus capítulo 12, o autor vai até citar que quem tocasse no monte, tanta na glória, morria. Esse Moisés deve ter morrido aí em cima. Ele não suportou a glória. Faz o seguinte, Arão, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer algo, um Deus, alguma coisa. E Arão então, levado pela voz do povo, ele agora diz: traguem argolas, traguem prata, traguem ouro. E agora ele vai começar a fundir. E ele trabalha e faz ali um bezerro de metal fundido, e diz: este é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. E o povo começa a saltar, a dançar, a festejar, a se alegrar. Quando
Deus olha aquilo e vê uma palavra daquela saindo da boca de Arão, dizendo: este é o Deus que livrou vocês do Egito. Deus diz: Moisés, desce, porque o teu povo está corrompido. Moisés então agora, ele desce. Só que antes ele intercede pelo povo. Ele diz: Deus, tenha misericórdia do povo, não mate esse povo. E ele desce, ele se encontra com Josué, que Josué estava ali esperando. E quando Moisés vai chegando, o presbítero Vitor, o presbítero Fagner, na visão daquele terror, aquela visão terrível que Moisés vai ter, um povo que ele havia trazido de Israel, debaixo de milagres, debaixo de providência, debaixo de nuvem, debaixo de coluna, debaixo de maná. Agora ele percebe que tem um povo que está corrompido, dançando. E olha, um povo que está nu, dançando, adorando outros deuses. Moisés fica irado. Ele tem nas mãos dele as tábuas, que são obras de Deus. Ele fica tão irado que ele joga as tábuas contra a pedra, quebra aquelas tábuas. E Moisés se posiciona, e ele começa a observar. Ele vai olhando um por um, ele não aguenta. E Moisés libera uma palavra para aquele povo. A palavra que Moisés vai liberar é um desafio. A palavra que Moisés vai liberar para aquele povo é uma chamada, é um desafio de decisão. Ele vai gritar assim: ei, vocês que estão me ouvindo aí, escutem esse desafio. É simples: quem é do Senhor, ou quem é de Deus, versículo de número 25 e 26. Quem é do Senhor, quem é de Deus, cheguem até a mim. Moisés fica paralisado. O desafio está lançado para todas aquelas tribos. Quando ele diz: quem é de Deus, venha até a mim, Gade está parado, calada. Azer está em silêncio, está imóvel. Naftali está calada, está em silêncio. Judá, que Jesus vai vir da sua descendência, está calada, está em silêncio, preste atenção. Manassés está em silêncio, e a voz de Moisés está ecoando: quem é de Deus, quem é de Deus, chega até mim. Efraim está em silêncio e imóvel. A tribo de Benjamim está em silêncio e está imóvel. Mas eu imagino que a tribo de Levi, um começa a olhar para o outro e dizer: vocês lembram da maldição que o pai Jacó lançou sobre nós? Que nós não seríamos ninguém. Eis aí a oportunidade que nós estamos tendo. Eis aí a oportunidade que Ele está nos dando. Uma nova oportunidade de virar a chave, de transformar uma maldição em bênção. E quando a voz de Moisés está bradando: quem é de Deus, vem até mim. Quem é de Deus, vem até mim. Começa aí um levita, começa aí um segundo levita, começa aí um terceiro levita. E o texto diz que a tribo de Levi, os filhos de Levi, se ajuntaram a Moisés. Se ninguém decidiu, Moisés, a nossa tribo decidiu. Nós somos de Deus e nós estamos com você aqui, porque nós sabemos que você está com Deus. Escute essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Deus, Ele não trabalha com indecisos, porque no reino de Deus não existe o campo da neutralidade. Jesus por várias vezes ele disse assim: quem não está comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Reino dividido não prosperará. O projeto de Deus, ou a ideia de Deus para o homem, é que o homem seja decidido naquilo que ele faz, tenha decisões, porque decisões certas, escute isso, decisões certas definem futuros incertos. Eu preciso que você entenda esta palavra nesta noite. Decisões acertadas definem futuros incertos. O futuro dessa tribo, da tribo de Levi, era incerto, mas depois que eles disseram: nós somos de Deus e nós tomamos a decisão de se juntar a Moisés e de se juntar a você, Moisés, Deus diz: agora sim, uma bênção está sendo liberada sobre esta tribo. Eu serei a herança da tribo de Levi. Mas Moisés olha e diz assim: falar é muito fácil, eu preciso de uma prova, eu preciso que vocês me provem. Sabe qual vai ser a prova? Todo mundo com espada
espada na mão. Coloquem essa espada na cintura, rodem o acampamento e o arraial, e aonde estiver um irmão seu, um parente seu que continuar na idolatria, vocês cortam ele, porque é muito melhor do que dizer que é de Deus, do que abrir a boca e dizer eu te aceito, eu te amo, é quando vem a atitude de renunciar a nem que seja tão próprio irmão. A tribo de Levi está mostrando: Moisés, nós não estamos com você apenas em palavras, não, nós estamos contigo se precisar de guerrear, espada na mão, e estamos prontos para a guerra. Aqui não é só da boca para fora, não. E Deus está clamando aqui nesta noite, a uma DEC, nesse sábado à noite: o que é que você vai fazer? Qual é a decisão que você vai tomar nesta noite, em nome de Jesus? Agora olha para cá que eu vou encerrar. Você sabe por que Deus clama por nós decisões? É simples. Porque Deus, Ele é um Deus de decisões. Deus, Ele clama para mim uma decisão. Deus, Ele clama para você uma decisão. Porque Deus é um Deus de decisões. E as decisões que Deus tomou, na medida que o tempo da história da humanidade definiram o nosso futuro, e é por isso que nós estamos aqui. Eu vou te explicar e você vai entender. Adão pecou no jardim, e a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem pecou, o destino é morte, inferno, o destino é estar condenado. Mas Deus olha e diz: eu decidi dar uma nova oportunidade para o homem. Deus poderia ter ceifado a vida do homem e começado uma nova geração, um novo povo, mas Deus decide. Escute, Deus é um Deus de decisão. Ele decide: eu darei uma nova oportunidade para o homem. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então Deus já tem um projeto, e a sua decisão é de dar uma nova oportunidade para o homem. E qual é a decisão de Deus? Qual é o projeto de Deus? Redimir o homem, trazer o homem à sua originalidade. Só que Deus não vai fazer o projeto sozinho. Ele precisa de alguém. Ele precisa de um homem. E Deus procura alguém que se decida a morrer pelo povo, mas ele não encontra ninguém. O povo pecou, Adão pecou, a decisão é, o destino é condenação, inferno, morte, todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. Deus decidiu restaurar o homem. Deus decidiu dar uma nova oportunidade para o homem. Só que agora ele precisa que alguém também decida morrer por este povo. Ninguém decide, ele não encontra ninguém. Ele procura no mundo, não encontra ninguém. Ele procura na terra, ele não encontra ninguém. Olha para cá, para você entender, em nome de Jesus. Deus está procurando alguém que decida resolver este problema. Não tem ninguém para decidir. Escute, de repente, Isaías capítulo 6, profeticamente, Isaías, usado por Deus, vai clamar: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Ninguém responde, há um silêncio. Os anjos estão em silêncio, os arcanjos estão em silêncio, todos estão silenciados. Mas de repente um decide resolver o problema. Ele dá um salto do trono e diz: se ninguém decide descer, eu descerei e vou resolver este problema. Deus é um Deus de decisões. Este mesmo Cristo que decidiu descer lá no Getsemane, movido pela emoção, pensando em tudo que sobreviria para ele, está pensando: eu não vou sofrer essa morte, eu não vou passar por essa morte, eu vou desistir. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas de repente ele decide continuar na missão. Mas papai, fique tranquilo, não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Ele decidiu continuar a missão dele. Ele passa pela cruz, ressuscita, chega no céu. Ele diz para o povo: fica aqui que eu vou enviar o Consolador. Pai, envia o Consolador. Deus está dizendo: não posso enviar ainda não chegou a hora, ainda não chegou o momento. Pai, envia o Consolador, ainda não chegou o momento, ainda não chegou a hora. Mas Deus decide dizer: Espírito Santo, eu estou decidido, é a hora de você descer. O Espírito Santo desce
acontece lá em Atos capítulo 2. Lá em Atos 2 tem 500 pessoas dizendo: Deus manda o Espírito Santo. Pai, manda o Espírito Santo. Pai, manda o Espírito Santo. Pai, manda o Espírito Santo. 380 decide não esperar. 380 são impacientes, decidem: eu não vou ficar aqui, eu não vou esperar. Mas 120 decide esperar. 120 diz: daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, e daqui ninguém me tira. Enquanto a promessa não se concretizar, eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui. Eu decido esperar a promessa do Espírito Santo sobre a minha vida. E nesta noite há uma quinta decisão sendo perguntada nessa nave do templo. Deus está perguntando para mim e para você nesta noite: qual é a tua decisão? O pecado ou a santidade? Qual é a tua decisão? O inferno ou o céu? Qual é a tua decisão? Jesus ou o mundo? Qual é a tua decisão? Ficar vazio ou ser cheio do Espírito Santo? Se você está escolhendo nesta noite ser cheio do Espírito Santo, se você nesta noite está escolhendo Jesus, se você nesta noite está escolhendo santidade, se você nesta noite está escolhendo o céu, levante a tua mão para o alto, dá um pulo dessa cadeira e fica de pé, porque eu estou pregando não para uma geração indecisa, mas para uma geração que escolheu a melhor parte. Deus está perguntando aqui nesta noite: aonde está você, rapaz? Aonde está você, moça, que me escolheu? O mundo pode bater a tua porta, o pecado pode bater a tua porta, mas aqui tem uma geração que escolheu o céu, que escolheu Deus, que escolheu ser cheio do Espírito Santo, que escolheu ir falar em mistério, que escolheu profetizar, que escolheu ser uma geração escolhida por Deus. Se Satanás tem o deles no mundo, Deus também tem os deles, e os deles estão aqui nesta noite. Vamos orar, venham todos aqui na frente em nome de Jesus. Todos os jovens, por favor. Deus pergunta para nós aqui nessa noite, para você: qual é a tua decisão? Quais foram as propostas